Olá pessoal, você já se perguntou o que é o tempo? Será que existe um tempo universal, uma isonomia temporal, ou um TikTok, igual esse aqui atrás, universal, que badala a cada segundo? Em que ano nós estamos de fato? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje, o que é o tempo? Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal de Conhecimento é Verdade, nosso canal de divulgação científica de conhecimento e evolução da consciência, que é muito bacana. Bom, eu sou Giovanni, primeiro se inscreve aqui no nosso canal para estar recebendo os nossos novos vídeos, né? Pessoal, olha só, para a gente entender o que é o tempo, a gente tem que saber que a gente vive em uma dimensão temporal, ou seja, na quarta dimensão. Nós temos 3 dimensões espaciais e uma temporal, ou seja, né, profundidade, largura e altura, e uma quarta de tempo. Ou seja, todo o tempo que a gente conhece, o tempo como ele é, né, ele vai ser também inerente a essa dimensão temporal, porque ele viaja junto com a gente, né, na nossa dimensão. Ou seja, é como se fosse uma grande nave em que o tempo vai junto com a gente, você não consegue sair, né, dessa dimensão para viver um tempo diferente. Então, quando eu digo um tempo diferente, é porque sim, o tempo ele é maleável e depende da dimensão em que você vive, depende da região do universo em que você está vivendo, e a gente vai ver isso, porque, né, ele é dessa forma, né, porque que ele é maleável, tá? Uma das grandes funções do tempo é medir exatamente os minutos, os segundos, para que a gente saiba, por exemplo, em que ano a gente está vivendo, em que dia estamos, né? Mas será que de fato estamos vivendo no ano de 2021? Bom, segundo o calendário gregoriano, sim, estamos no ano de 2021. Mas segundo o calendário chinês, estamos em outro ano, por exemplo, 4719, que para eles agora é o ano do boi, né? O ano para eles é referente a animais, cada ano é o ano de um animal, né? E esse ano do boi vai até o ano de 2022. No calendário judaico, nós estamos no ano de 5780, que acaba agora em setembro, no mês de Tishrei, né? Acredito que seja assim que pronuncia. Segundo o calendário islâmico, nós estamos no ano de 1443, que vai acabar em julho de 2022. No calendário persa, nós estamos no ano de 1400, que começou no dia 21 de março. Segundo o calendário cósmico, já se passaram 13,7 bilhões de anos, que é a idade, então, do surgimento do universo, né? E segundo o calendário biológico, pessoal, tenho 10.087 dias de vida, 10 horas, 59 minutos, tá? E 15 segundos de vida, né? Então, esse é o tempo para mim, é o tempo que se passou para mim. Ou seja, é o mesmo que 332 meses ou 27 anos, né? Então, o tempo, ele é assim, volátil, ele depende não só do meio cultural, né, como também da região geográfica, em que cada civilização, ou cada cultura, né, propriamente dito, vive, né? Então, cada um vai estipular o seu tempo, baseado, né, na antropologia, né, cultural daquela região. Então, será que existe um tempo universal que de fato seja preciso, né, e não que tenha essa variação, como a gente vê, de cultura, né, e questão geográfica? E ainda, pensar em tempo pode ser uma questão relativa, né? Você tem o tempo, que é o momento atmosférico, né, o clima, as estações, o tempo relativo à religião, que é a angústia temporal, ou seja, o medo, que pensa na eternidade, né? E não no tempo transitório, né? Naquele tempo finito que nós vivemos, né? Você tem ainda o tempo na questão filosófica, que fala do tempo existencial, do ciclo do homem e daquela ordem de sucessão de eventos, né, que a gente causa. Você tem também o tempo da percepção, da relatividade. Isso eu lembro que eu tive lá nas minhas aulas de filosofia dentro da faculdade, que dizia que, por exemplo, o tempo do homem do campo é diferente do tempo do homem que vive na cidade, né? Então o homem do campo tem o tempo passa mais devagar, enquanto o homem da cidade tá ali, ó, pautado no relógio, né? Tem tempo para tudo, então o tempo passa muito mais rápido. Então você tem essa percepção temporal, e tem uma outra questão temporal também da relatividade, que é muito bacana, que 1 minuto sentado no formigueiro parece 1 hora, né? E 1 hora com quem você ama parece 1 minuto. E aí você entende a lei da relatividade, nessa relatividade temporal, ou seja, uma percepção subjetiva
né, nossa, dos seres humanos, tá? Então você tem várias maneiras de pensar no tempo. E essa percepção, inclusive, de tempo é o que de fato nos faz ser humanos, né? Porque somos os únicos animais racionais que pensa no tempo, que pensa na morte, né? É o momento que você nasce, vive e morre. E nós temos então o tempo, segundo a física, que é o que eu quero de fato passar nesse vídeo para vocês, que diz que o tempo ele não é algo linear, ou seja, ele é maleável, ou seja, ele se dilata, passando então diferente em diferentes pontos e diferentes lugares, né? E ainda, segundo a física, diz que o tempo é uma grandeza física. E óbvio, se ele é uma grandeza física, então tem como você medir esse tempo, certo? É uma medida exata. Então, por isso que nós temos como medir o tempo como a gente conhece. Ou seja, pessoal, a gente consegue calcular através de números, né? Segundos, minutos, etc. E a gente sabe, pessoal, que um segundo ele representa 9,2 bilhões de períodos de radiação do átomo de Césio 133, que é então um átomo que emite radiação regularmente, ou seja, ele é bem mais preciso do que esse relógio que vocês estão vendo aqui atrás. Porque esse daqui com o tempo ele pode falhar, você para arrumar, você tem estações diferentes, você tem horário de verão, tem isso, tem que agora não tem mais, né? Mas você tem uma série de fatores que podem atrasar esse relógio mecânico como a gente conhece. Já a partícula do átomo não, ele emite essa radiação, tá? A cada segundo de uma maneira que dura milhares de anos. Ou seja, pessoal, ele demora milhões de anos para atrasar 1/1000 de segundo. E então, pessoal, no século XX, tem o famoso Einstein, né? O grande Einstein, com a sua teoria, né, geral da relatividade, que mostra, então, que espaço e tempo são coisas unificadas, são juntos. Diferente do que acreditava Newton lá no século XIX, que falava que matéria e tempo são coisas individuais, trabalham diferentes. Então Einstein vem com a teoria geral da relatividade e mostrando que não, são coisas unificadas, se trabalham juntos. É aquela famosa nave que eu falei lá no começo para vocês, que nós vivenciamos aqui na quarta dimensão, que nós temos essa quarta, né, de tempo. Então tudo que existe aqui vai estar junto, né? Esse meio material e esse tempo vão trabalhar juntos, não são coisas separadas. E aí, pessoal, vai surgir então a dilatação temporal também, que é aquela questão de quanto mais rápido está viajando um corpo, mais devagar vai passar o seu tempo. É aí que surge, né, o paradoxo de gêmeos, muito conhecido dentro da física, né, que fala ali que se você tivesse dois gêmeos, né, obviamente o gêmeo tem a mesma idade, se um deles viajasse 8 anos-luz, né, em direção a Alfa Centauri, que seria a estrela mais próxima, e um desses gêmeos ficasse aqui na Terra, o que viajou, tá, ele volta novo, enquanto que o que ficou aqui, então ele ficaria mais velho, ou seja, quanto mais rápido você viaja, mais devagar passa o seu tempo, né? Ou seja, o paradoxo de gêmeos. Quem quiser procurar também mais aprofundar, né, a respeito disso, tem aí na internet para vocês procurarem. Tá? Então perceba, o tempo sim ele é relativo, ou seja, o tempo enquanto, né, grandeza física, ele é maleável. E ainda, pessoal, segundo dizia o próprio Albert Einstein, para entender o que é o tempo, você tem que entender o que é a velocidade da luz, para você entender o tempo. Por quê? Porque a luz percorre 300 mil metros por segundo, tá? E tudo que existe dentro do universo, até dado momento, não consegue ultrapassar a velocidade da luz. Ou seja, tudo está abaixo dessa velocidade de 300 mil metros por segundo. Ou seja, tempo e luz estão relacionados, né? E a gente sabe então que quando você atinge a velocidade da luz, o que acontece? O tempo ele para. Mas será que nós, seres humanos, conseguimos chegar à velocidade da luz? Não. Porque para atingir a velocidade da luz, você precisa ganhar energia. Ou seja, você precisa acelerar um objeto. E se você acelera esse objeto, ele ganha energia cinética. Ou seja, você tem um aumento de massa. Mas então, segundo Einstein, tá? Um aumento de velocidade da massa na velocidade da luz, isso tenderia, tá, ao infinito. Ou seja, pessoal, seria necessário então uma energia infinita para acelerar esse corpo, tá? E é por isso então, tá, que coisas com massa não chegam à velocidade da luz. Apenas fótons, por exemplo, chegam à velocidade da luz porque não tem massa. Mas calma, pessoal, existe sim uma fonte da juventude dentro do universo que funciona, tá? Eles são os buracos negros, tá? Ou seja, o buraco negro, ele tem uma massa tão grande que nem a partícula da luz consegue escapar dele. E como você não tem nada que seja mais rápido do que a partícula de luz, né? Então, se você chegasse perto, né, do horizonte de eventos, que a gente chama, né? Se você chegar perto, o buraco negro desintegra, né? Ele suga você. Mas se você chegar perto dele, você consegue sim distorcer o tempo e fazer com que o seu tempo passe mais devagar. É uma famosa fonte da juventude
juventude que existe, né? Se você conseguisse chegar perto dele, o seu tempo ia passar mais devagar. Tem sim como você, desacelerar o seu tempo. E é como eu falei, o tempo ele é maleável. Dependendo do ponto do universo ou da dimensão que você esteja, o tempo ele é moldável, né? Ele funciona de maneiras diferentes. Então aqui na quarta dimensão, o tempo funciona de uma maneira. Então o tempo, embora a gente tenha visto aqui no começo do vídeo, que ele pode ser levado por várias áreas filosóficas, né? O tempo do espaço, o tempo do homem, né? O tempo cultural, né? E tudo mais. Tem sim o tempo físico, que o tempo ele é uma grandeza física, segundo, né, a física que nós temos, né? Então você consegue sim medir esse tempo, porque ele é uma grandeza matemática. Então por isso que você tem o relógio, para que você consiga medir esse tempo, né? Como a gente conhece, tá? Então o tempo ele existe? Sim, o tempo existe. Tanto existe que a gente consegue então calcular esse tempo. E lembre-se, usando uma partícula de fóton, né, de Césio, por exemplo, que é muito mais preciso do que esse relógio que nós temos, né, que emite ali a sua fração a cada segundo por bilhões de anos, né, milhões de anos, né, sem que ele suma, sem que ele morra, né, vamos dizer assim. Então, fica a pergunta, o que é tempo? Né? O tempo que nós vivemos hoje, né, que distribuiu esse calendário que nós temos, ano de 2021, que começou a contar lá, ano 1 depois de Cristo, 2, 3, 4... Tá? Então, o que é esse calendário que nós temos? Né? Segundo cada região, o tempo passa de uma maneira diferente, você tem um calendário diferente, né? Mas o que importa, para mim, que eu vejo como mais importante, é o tempo cósmico, o calendário cósmico de 13,7 bilhões de anos, né? Quase 14 bilhões de anos, que é a idade do nosso universo, tá? Que inclusive a gente mede a idade do universo com o quê? Com a luz, né? Ela é medida através da partícula de luz, né? Do distanciamento, né, de galáxias e tudo mais, tá? Então, é pra vocês verem como luz e tempo estão relacionados, estão juntos, né? Então, o mais importante para mim é a data da criação do universo, de 13 bilhões de anos, né? E o tempo da minha vida biológica, tá? De 10.087 dias, hoje no momento que eu tô gravando esse vídeo para vocês. Então, esse é o meu tempo, né? E o tempo segundo o calendário gregoriano, que a gente está conhecido, está acostumado, vivendo aqui no Brasil, 2021 anos, tá bom? E aí então, eu vou voltar lá no começo do vídeo, que foi a pergunta, será que o tempo ele é algo universal? E não isso como a gente está acostumado, que os seres humanos inventaram, né? Bom, o tempo ele não é algo universal, ele não funciona igual para todas as regiões do universo, isso vai depender de onde você está vivendo. Lembre-se daquela nave, né? Que vai caminhando e você, vivo ali dentro daquela quarta dimensão, vai presenciar um tempo relacionado com o que você vive, com essa relação espaço-tempo que é diferente em cada ponto do universo, tá? Então não existe um tempo universal, o tempo ele é assim relativo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo um pouco confuso porque falar de tempo é confuso, exige uma questão subjetiva, né, da memória humana, né, e tudo mais, tá? Mas é um assunto muito bacana, eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda tem alguma dúvida, pessoal, comenta aqui pra gente debater e filosofar um pouco sobre o que é o tempo, né? Então, um forte abraço pra vocês e lembre-se, se inscreva no nosso canal e seja bem-vindo aos nossos vídeos aí, como esse, né? Vídeos loucos, tá? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fui!